Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje eu tenho comigo a Fabiana, ela que é pedagoga, escritora, professora de dança, palestrante, apresentadora. Ela faz um monte de coisa. Isso é bem curioso. Eu estou bem curioso para saber de detalhes, principalmente dos projetos literários. E, bom, Fabiana, como que você está? Obrigado por estar aqui, por participar. Muito obrigada pelo convite, primeiro. Para mim sempre é muito prazeroso falar dos meus projetos, falar das coisas como eu faço e como é que elas surgiram Uhum. e como desenvolveu, né? Como que foi crescendo o processo Sim. todo, porque eu tenho uma gama de gente em volta em mim que eu levo todo mundo junto comigo. Ah, isso é legal. E por a gente estar falando de vários projetos, né, em áreas diferentes, então eu imagino tem públicos Sim. diferentes, né, pessoas diferentes que trabalham com você, independente de cada projeto. Então, eu quero entender muito desse movimento aqui na nossa conversa, acho que vai ser bem legal. E para a gente começar a nossa conversa, até pegando esse gancho de todos esses projetos, Fabiana, quem é você, Hum. né? Vamos pegar um pouquinho da origem, assim, de fato, o que que você faz hoje, Sim, né, dos seus projetos, né, literários, principalmente, que você sim. tem. Quem é Olha, Fabiana? hoje a Fabiana é conhecida aqui na minha região, que eu estou aqui na cidade de Sete Lagoas, mas eu vou para o mundo, eu faço Sim. trabalhos no Rio de Janeiro, estou indo para o sul de Minas agora também, mas eu sou conhecida como a Comendadora Fabiana. E isso não é um apelido, é uma condecoração histórica que eu Legal. recebi em função de ser historiadora e fazer o resgate da história de Tiradentes na nossa cidade. Porque aqui é uma arte Uhum. nacional, mas em Sete Lagoas foi o único lugar que ele foi comandante do sertão. Foi comandante com nomenclatura comandante do sertão. Então, toda a história pré-inconfidência dele aqui eu estudo. E aí uma instituição histórica me Uhum. condecorou. Antigamente, na Idade Média, você ganhava castelo, ouro, mas hoje é só uma condecoração. Mas muito... Essa parte você não chegou a Não, essa pegar, daí né? não. Mas é muito Infelizmente. honrosa. Então eu Claro. tenho minhas vertentes muito oficiais, muito postada. E aí depois eu tenho a minha dança. Então Uhum. assim, mas primeiro todo mundo me conhece como comendadora. E foi daí, e advém daí, o meu trabalho literário. Porque gostar de conversar, de escrever, sempre me expressei, isso não tem problema. Mas eu tinha até recente, eu tenho 8 livros e há 2 anos e meio atrás, 3 no máximo, eu queria lançar e sempre quis lançar, mas eu achava que ficava muito caro, muito além das minhas possibilidades. Essa é a grande fama e a grande falácia que existe dentro do mundo literário, porque tem vertentes Uhum. possíveis disso acontecer. E aí eu fui estudar possibilidades de lançar um livro que foi até sobre Tiradentes, que foi Cartas a Tiradentes. Foi um livro de poesia de vários autores, cada um escrevia um texto como se estivesse escrevendo para o Tiradentes. Foi dentro de um projeto histórico. E aí, nessa de buscar informações e editoras, enfim, foi aonde eu descobri que é possível. Na hora que eu vi que era possível e estava dentro das minhas possibilidades de lançar um livro, falei, nossa, eu tenho muitas ideias, agora eu vou levar isso à frente. E aí, como eu não vivo do livro, eu uso a verba que sai de um livro para fazer o outro. E nisso eu estou em 2 anos e Uhum. meio com 8 livros lançados. E eu montei um projeto na minha cidade, em que nesse período exatamente da pandemia, que é 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos e meio, eu tenho 80 autores junto comigo aqui, lançado dentro do meu projeto. Uhum. E sempre com muita Ah, que festa, muita legal. coisa, e são pessoas que eu fui mostrando o caminho das pedras, e vamos junto que dá certo. Aí todo Uhum. mundo começou. Então, assim, meu primeiro livro foi, né, escrevendo sobre Tiradentes, depois veio Poesia Histórica, História Eu Não Consigo Tirar de Mim, que foi Rosa com Uhum. Espinhos. Eu peguei todas as possibilidades, que eu adoro rosa vermelha, adoro rosa vermelha, é meu símbolo, inclusive meu emblema, minha logo, né, faz parte também. E aí eu coloquei rosa com espinhos, eu vi todas as possibilidades, como Nero gostava de rosa, Napoleão, enfim, foi falando.
Aí depois eu quis me conhecer como autora. Depois eu fui de novo para o lado de Tiradentes, que eu já tinha algumas coisas montadas, montei outro livro de curiosidades dele, não é bem histórico, não, curiosidades. Como ele era vaidoso, ele era dono de uma botica, Uhum. curiosidades. Aí depois eu lancei um outro, de tanto trabalhar com mulheres, é muito engraçado que a grande reclamação é que homem não tem mais príncipe encantado, que não sei o quê. Eu falei, gente, vamos parar com isso. Aí eu, pelos meus conhecimentos, pelo meu estudo que eu tive, né, como pedagoga, essa parte de psicologia, eu contei para elas e resolvi colocar isso no livro, que é Os Contos de Fadas segundo a Psicanálise. Esse livro existe, mas eu fiz uma releitura com sátiras, até dos desenhos animados de Uhum. hoje. Então, ele tem uma vertente um pouco mais, tem fundamentalmente a psicanálise, mais irônica. Então, é nem rei, nem príncipe, nem sapo, vá ser feliz. E eu canso de falar que o próprio título já é um spoiler do que é o livro, que nenhum dos três, segundo a Uhum. psicanálise, é bom. Depois eu lancei Todo Mundo Me Pergunta sobre Dança, e eu dou aula de dança como terapia, e virou dança-terapia dentro do projeto para ajudar mulheres. Então eu dou aula de duas linhas de conhecimento da minha família, que vem de família. Um lado muçulmano, onde eu aprendi a dança do ventre, e outro que eu casei, que é o pai Uhum. dos meus filhos, hoje eu sou separada, mas um cigano. Então todo mundo cigano eu tenho. Então, eu dou aula de dança cigana, que tem todos os preceitos dos movimentos, e tem a dança do ventre. Aí todo mundo pergunta, mas como é que você aprendeu? Como é que é isso? E, lógico, eu fiz curso Uhum. depois, né, me preparei mais, mas eu tenho estúdio de dança, onde eu dou a aula, e aí eu resolvi, agora eu tô assim, me pergunta muito, eu faço um livro. Ah, tá perguntando toda hora como é que eu aprendi? Fiz um livro, Dança do Ventre Minha Vida, é Uhum. autobiográfico, com fotografia de família muçulmana, que eu não sei o que, é bem interessante. E aí depois veio os Uhum. coletivos, que é as coletâneas que eu fiz, Madrepérola, bem no período da pandemia, que eu baseado na ideia da frase do Rubem Alves, né? Ostra feliz não faz Uhum. pérola. Então vamos ressignificar essa dor da pandemia e tal. Fizemos um livro. E depois, agora, no final do ano, em setembro passado, lançamos o Pérola Negra, que aí já é uma vertente de falar, porque a Pérola Negra ela é muito rara. Então, o que é raro para você? O amor é raro, o respeito é raro. E aí vamos falar Uhum. da raridade. E aí, teve uma Bienal aqui em Sete Lagoas em outubro, e eu já estava escrevendo, porque é aquela história de me descobrir como autora, até para me ver qual é a linha que eu me identifico mais. Eu fui com sede ao pote mesmo, Sim. né? Todas as vertentes. E aí eu disse assim: vou escrever um romance. Até agora eu não escrevi romance. Vou escrever um romance, porque eu tenho já Uhum. formulado na minha cabeça a ideia. Aliás, tem muito mais do que uma. Mas ele ficou tão grande que eu disse assim: eu vou dividir esse livro numa trilogia. E aí fui revisar a minha história, que é esse livro que eu queria falar dele hoje, que eu vou deixar depois contar. Uhum. E eu fui Uhum. revisar essa história para que eu possa botar ele no formato de trilogia, porque ele precisa ter Sim. todo um nuance de deixar ali um estigma para frente, uma curiosidade para frente. Então, eu lancei o Sim. primeiro, até a minha pretensão é que em maio eu lance o segundo livro da trilogia, e mais para o final do ano eu finalizo ele. Ah, que legal. Tem vários pontos que me chamaram a atenção nessa sua fala, Fabiana. Acho que agora você fez um belo de um resumo assim dos seus livros, né? Da sua jornada literária desses últimos 3 anos. O primeiro ponto que eu queria perguntar é o o porquê da literatura, assim. Eu falo porque, assim, cada um tem um momento muito particular que é uma virada de chave, né, do tipo, descobrir a literatura com outros olhos, né, porque a gente às vezes fica só lendo e de repente bate aquela vontade, a necessidade de Sim, escrever. E como você está inserida em vários, segmentos, setores, universos, você até falou do tipo: "Ah, eu faço tal coisa, eu vou isso que eu faço, vou transformar no livro. Esse momento que eu estou vivendo, vou transformar no livro. Aquilo que eu estudei, vou transformar num livro. sim. O porquê do livro, de fato? Porque de repente você poderia externalizar isso em outra É, arte. O porquê do livro? exatamente. Eu acho que escrever ele faz parte de um processo de me fazer entender. Porque eu sou pedagoga e a pedagoga ela sabe muito bem que as pessoas elas aprendem, os alunos, né? E a gente vai aí até na fase adulta, cada um tem um segmento de aprendizado.
Então eu tenho uma oralidade muito boa, porque tem muitos escritores que são mais acanhados e se Uhum. expressam tudo pela letra. Eu acho que Sim. é pelos dois no meu caso. Mas eu falo muito, eu dou palestra, então eu consigo me expressar. Mas eu sei que tem pessoas que gostam de escutar o meu conto, né, minhas histórias, até porque eu fui Uhum. casada com um cigano, mas tem gente que vai preferir ler. E como eu estava a comendadoria é um processo acadêmico, que aliás eu nem terminei de contar sobre isso, que aí eu fui convidada, ainda mais depois de todo esse processo, a fazer parte da Academia de Letras de Cordesburgo Guimarães Rosa. Então eu tô na cadeira 31 de Camões e eu fico muito honrada, porque eu nunca imaginei, né? E agora eu sou uma imortal. Mas, enfim, eu tenho essa missão aí de continuar fazendo esse processo. Então, isso tudo me incentivou. Então, algo que poderia ser um, dois, virou quase que uma missão. Uhum. Então, é como se eu tivesse que ajudar mais pessoas, eu tenho que me desafiar mais, eu quero escrever sobre várias Sim. outras coisas, que aí agora, no momento que eu estou em construção, em 2023, para mim está lotado de projetos literários. Eu tenho dois livros Uhum. para terminar da trilogia, eu tenho processo de um livro de coletâneas que chama As Sacerdotisas, que vai ser lançado em março, no mês das mulheres, entendeu? Então são várias mulheres Uhum. lançando um livro aqui na minha cidade juntas. Eu estou em processo de desenvolvimento para escrever o livro histórico do Democrata Futebol Clube, que ele passou para a primeira divisão, e aí em Uhum. outro momento eu conto sobre esse resgate histórico que é fabuloso. E outros times já estão me chamando, então o negócio vai crescendo numa proporção Um projeto vai puxando o para o outro, vai outro. E despertando, aí né? eu acho que esse feedback das pessoas me pedirem ajuda, me pedir orientação, ou quererem saber o que eu estou escrevendo e me convidarem, isso é um grande feedback, mais do que talvez a venda Sim. propriamente, do Uhum. que para falar que é o feedback que as pessoas falam assim, nossa, ela está entendendo o assunto, ela consegue se expressar bem, ela Uhum. consegue passar as ideias. Porque talvez se eu não conseguisse, eu ia ficar lá na realização de um sonho. Mas ele está tomando Uhum. outra proporção. E aí, por causa É, dessa trilogia, eu estou fazendo curso até de roteiro já, porque eu não paro, né? Eu falei, gente, eu vou uhum. fazer curso de roteiro, porque uma trilogia, onde tem segmento de tudo que é possível dentro de um livro, você fala de uma coisa, vai ter, vai, vai ter, vai. Tem de tudo. Bem dramático. Uhum. Sim. É, e aí é um ponto também curioso que, até por conta da variedade, da diversidade dos seus livros, você vai para poesia, igual você falou, tá na experimentação agora mais recente do romance, você tem navegado em vários gêneros literários Sim, ali, que é até interessante porque cada um vai se adaptar ou se encaixar melhor a cada tipo de projeto, sim. né? Ao seu público, né? Então, ter essa flexibilidade também é É, interessante. E eu imagino, até pela sua fala, que, e todo dia descobrindo a literatura tem sido prazeroso, sim, né. E e como que tem sido, assim, e você tem essa sede ainda de consumir cada vez mais? Porque, assim, 8 livros em 3 anos é um volume muito é, grande, né. Então, ainda você falou de projetos para esse sim. ano, ainda está com essa sede, essa vontade de aprender Tenho, sobre tenho. Eu literatura? tenho que finalizar esse a trilogia do Democrata e para o segundo semestre eu tenho, aí já é um processo que já vem a longo prazo, ele precisa de mais delicadeza e empenho acadêmico, que ele é histórico, é o livro de Tiradentes. Esse ano eu Uhum. coloco foco, é muito louca assim, eu sou bem determinada. Eu falo que para fazer os trabalhos, o pessoal me chama de tratorzinho, porque eu sou um trator, porque eu sou pequena, né? Eu sou baixinha, Uhum. eu sou um tratorzinho, porque eu coloco meta e vou. Então eu coloquei data Sim. para quando o livro vai lançar. Mas você já tem ideia? Não, nem escrevi sinopse, eu sei que tal dia eu vou lançar. Aí eu deito o cabelo, como diz o Uhum. povo antigo, eu fico horas a fio e o Sim. negócio sai, porque eu tenho objetivo. E aí, talvez seja por essa, consigo essa produção, porque eu não fico esperando vir aquela sintonia, O melhor é momento, né, naquela inspiração. Não.
É como se fosse Uhum. produção, porque a ideia. E ela vem com brilho no É. olhar, ela vem com garra, ela vem com vontade, porque Uhum. tá tudo aqui, eu preciso passar. Então eu vou e sento e Sim. falo, e agora? E vou, e vou. E lógico, depois eu revejo, vejo o que, que eu posso mudar e tudo, mas eu preciso logo sair Uhum. escrevendo todas as ideias. Para você ter uma noção, junto com esse romance que é Separadas pelo Amor, Unidas pelo Ódio, que é uma lenda cigana, que eu que fui casado com um cigano, Uhum. ele existe, que eu vou contar para vocês. Sim. Ele, eu fiquei na dúvida em qual romance eu escreveria primeiro. E uma coisa Sim. que me move, é muito engraçado, os processos de cada um são bem individuais. Eu tenho, Uhum. primeiro eu crio o título, eu tenho a ideia na cabeça, eu crio o título e crio a imagem. É aonde entra o lado da pedagoga, que eu sei que as pessoas aprendem pela oralidade, pela audição, pelo visual, pelo sinestésico. Eu preciso ver a imagem. E se acredita que eu tenho 3 livros Uhum. com a sinopse e capa pronta? Nem comecei a escrever. A capa Uhum. tem que estar pronta, eu olho para ela, Sim. é igual olhar aquele banner de filme antigamente, uma chamada que você olha, você Sim. imagina. A capa ela tem que falar já tudo. E aí eu fico olhando e falo, não, isso tem que acontecer no meu livro. Aí eu escrevo mais um pouquinho. Aí, não, aquilo me motiva, não tanto? Então eu vou, às vezes, pela imagem e tudo, mas saiu a ideia. Então eu tenho um Sim. livro já com sinopse, eu tenho mais ou menos o que eu vou fazer, e capa, né? Lógico que eu posso até mudar a capa, mas ela está me instigando agora. Uma de ficção científica, uma Uhum. que é de romance, mas ela tem muito envolvimento com a psicologia, que é o psicopata do amor. Hoje se estuda sobre isso, né? E um é Uhum. baseado nesses projetos femininos que eu faço. Femininos e não feministas, eu não sou feminista. Femininos de empoderamento, eu Uhum. sou mais Lilith do que qualquer outra coisa. Que chama, que eu tenho mães, donas de casa, e tenho garotas de programa no meu projeto, e nenhuma sabe o que a outra faz, né? E todo mundo ali junto, todo mundo se respeita, e ninguém sabe qual é a profissão. E aí, mas você fica Uhum. colhendo informações. Eu sou muito de conversar. E eu falei, gente, tem dramas que acontecem na vida de uma dona de casa e de uma prostituta que são iguais. São iguais. Aí eu escrevi a capa, o Uhum. livro, O que eu aprendi com putas e santas. Então, assim, ela já tá assim, cheia de tópicos, cheia de Que legal. marcação já. Essa sou eu, meu Uhum. caro. Achei bem legal a forma que você contou, né, do seu processo de escrita, né, seu processo criativo, né. Ou seja, para você o livro meio que não sai ali do papel se você não imaginar título, capa, que para muitos escritores vai pensar no final. É, Às vezes a capa vai ser construída depois por uma outra não, pessoa. Então, assim, eu acho muito interessante porque, de fato, a escrita ela é muito particular de cada pessoa, exatamente. né. A gente tem boas práticas, tem o que é comum, mas cada escritor tem Esse o daqui, seu esse ponto, livro né. aqui, Separadas pelo Amor e Unidas pelo Ódio, as Isso, vamos falar sobre ele agora. personagens, elas são vivas na minha cabeça. Elas existem, elas Sim, caminham. Eu vejo, eu sinto até o cheiro. Então, assim, sim. para mim montar essa capa foi assim, o rapaz teve um sufoco comigo, porque se eu tivesse É um condição, eu vai e vem, né, contratava até até ficar ideal, gêmeas né. para tirar foto, mas Aham. ele sofreu. E é o seu último Esse, lançamento? esse é o É o seu último último livro? É o lançamento. que você está trabalhando É. atualmente, né, Ele é o assim, existe uma lenda no mundo cigano, e lógico que é uma lenda, porque é um assassinato. Isso é errado. Mas uhum. eu não falo que isso não existiu, ou que não existe Fica no ar, né. escondidos, nos clãs escondidos. É sobre quando nasce Uhum, gêmeos, e é parecido com os índios, não sei se você sabe. Índio não tem gêmeos, e ciganos não têm gêmeos. uhum. E isso, eu fui casada há 20 anos e eu ficava intrigada, e são perguntas que eu fazia, porque eu não sou a cigana, eu casei com um cigano. Então, Sim. ele não é nômade, não, já fixado e tal, mas é a cultura deles. E cigano não é religião, para quem não sabe, isso tudo a gente aprende na prática. Religião é só uma filosofia de vida, então existe cigano católico, Uhum, espírita, do candomblé, então é cigano, é filosofia. É o que é onde eles nasceram. Aí eles uhum. escolhem a religiosidade. No caso, esses eram católicos.
Mas aí, essa lenda, a gente pergunta e eles, não existe. Mas a gente fica, mas cadê? Nunca nasceu nenhum cigano? Nunca nasceu. E os índios já se tem reportagem sobre isso. Eles acham que quando nascem gêmeos, um é o mal e outro é o bem. E eles fazem um ritual para se descobrir Hum, quem é o mal. E dizem que antigamente se matava a criança que era má pelo ritual. Os índios ainda fazem uhum, isso. Hoje não tem como fazer isso. Tem pré-natal, eles estão no meio da cidade, é um assassinato, isso é contra a lei. Mas eu coloquei o meu livro, que eu puxei o foco da história como historiadora no século XVII, na Boêmia, que hoje é República Tcheca, que aconteceu o primeiro Holocausto cigano. Então, todos os meus livros eu não consigo desvencilhar da história. Eu não conheço toda a história da uhum. humanidade, por mais que a gente estude, mas tem coisas que ficam pegadas na gente, a gente gosta, né? Então eu fui Sim. e peguei esse holocausto. Ele é só um pano de fundo, né? É Uhum. só um pano de fundo. Ele é um aí você constrói a história em cima, né, dessa Ela dessa tem uma temática, pequena dessa história, dessa passagem, lenda. ela tem uma pequena passagem que fala do holocausto, mas é o que vai Uhum, fazer, é o ponto de virada da história. Porque se não fosse o holocausto, uhum, o trama ali não ia virar aquele drama que agora já era, agora ferrou-se a história. Mas começa pelo quê? uhum, Separadas pelo amor, porque a mãe cigana não deixou que matasse uma das meninas. São irmãs, hum, entendeu? E uhum. sumiu com uma e ficou a Entendi. outra. E aí, quem é má? Quem é ruim? Né? Não é Ruth e Raquel igual antigamente na novela, não, mas é porque, na verdade, se mostra que as duas têm de tudo. Porque, como ser humano, nós somos assim, nós temos o lado bom e mal. Sim. Mas, acreditando-se que uma era má, outra era ruim, se separou uma, aí né, tem que descobrir, ler para ver quem é. E aí, num certo momento, elas se encontram na Ponte Carlos. E a Boêmia ela tem uma história com cigano muito interessante, que é a República Tcheca, que lá é considerado na Europa a cidade dos alquimistas. Então, para todos os lugares, na Europa toda. Interessante. Então, pensa num lugar que é holístico. É totalmente assim, é meu sonho conhecer lá. A própria ponte do Rei Carlos, que é de uma engenharia ali do século XII, ela foi construída com uma pedra que ela que é só pressionada e ela nunca se desmoronou, com aquele volume enorme do Uhum, rio passando. Moldova, ela foi construída no dia 17 do 7, às 17 horas, colocou-se a primeira pedra. Então, o Rei Carlos também era todo assim. O relógio solar na praça, tem relógio de todos os jeitos, sabe? Eles uhum, são muito místicos. Tem tudo a ver com o mundo cigano. Então, eu falei, tudo é lá, uhum. tudo vai ser lá mesmo. E Sim. aí, essas irmãs se encontram. Nisso que elas se encontram, né? Não é, nem chega a ser spoiler, é talvez até mais fácil, previsível. Elas trocam de lugar por alguns motivos e aí começa toda a treta. E aí é o primeiro livro também que eu estou Uhum, me desafiando, que é, como eu venho só de uma parte acadêmica, é poesia, é Camões, é Tiradentes, é uhum, Inconfidência, é histórico. Dessa vez eu estou me desafiando a escrever coisas mais ousadas. E uma das ciganas é mais sensual, e ela começa a usar o uhum, corpo, porque a ferramenta que a mulher tinha naquela época, principalmente, né, no mundo patriarcal, para seduzir, para conseguir o que ela quer. Então tem muitas cenas, né, digamos assim, muitas passagens de sexo, o que é diferente de contar sexo uhum. hoje, que me deu muito mais trabalho. Hoje você tem Você tem que meio que voltar à a linguagem da linguagem da época, época, né? mas você também sem ser chato. Então você tem que Sim. descrever o corpo feminino diferente do que um cara descreveria hoje, entendeu? Um pouco mais ousado com as palavras, se fosse um romance hoje, mas palavras que a gente poderia usar, seria Uhum, mais corriqueiro, né? Lá eu não posso colocar palavras difíceis, senão fica chato o leitor ler, mas ele sim. tem que ser de um formato diferenciado. Mas assim, corre solto do mesmo jeito. O pessoal é uma confusão. Todo mundo quase que pega todo mundo, entendeu? Uhum. Mas assim, Ah, tem relação com padre, tem um uhum, possível incesto, mas que depois descobre que não é.
Tem traição, tem morte, tem roubo, tem, ai gente, tem homossexualismo. Ai, você vai falando aí que vai tendo. Sim. Tem muitos conflitos, muitas situações, Muitos reviravoltas, né? conflitos, e guerra, e muita espadada, e é mais ou menos isso, o Uhum. envenenamento. Então, assim, você não tem certeza de quem é quem nessa história, porque no final das contas Que é um legal. drama assim que é como se realmente não tivesse, né? Como é hoje, você não faz certas Uhum. coisas, que você sabe que você vai ser julgado, não socialmente, mas também é, como é que é? Pelos processos legais, né, policial e Uhum. processos de advocacia, lá naquele tempo as pessoas aprontavam mesmo e não tinham É, muito é. dessa ideal, posso matar para poder conseguir, eu posso fazer para poder. Então eu estou levando bem para esse lado que era o século XVIII naquela época, entendeu? Uhum. Então acontece bastante É, disso. e você considera que nesse livro o maior desafio foi justamente pegar o contexto histórico e fazer com que ele fosse atual? Você acha que talvez esse tenha sido o maior desafio na criação desse livro? Ou o fato de ser um romance, né, de aventurar num Eu acho que o romance? grande desafio foi quando eu quis transformar ele em trilogia. O que acontece? São as pontas Uhum, soltas. Por isso que eu comecei a fazer curso de roteiro. Você deixar a ponta solta de propósito para puxar depois é interessante. uhum, Agora, se você se perde, todos os meus personagens, e uma característica da Fabiana é assim, ó, essa daqui é a Fabiana, né? Tô aqui direitinho. Não, essa daqui é a uhum. personagem, essa é a Fabiana. Eu gosto de vermelho, gosto de joias, gosto de. Eu não consigo. Todo mundo acha até que eu sou cigana, eu não consigo me desvencilhar muito disso. Então eles brincam, perguntam se essas passagens mais quentes são minhas. É a primeira pergunta que as amigas falam. Eu Uhum. falo, não me comprometa, não sei de nada. É ficção, é Não, história, gente. não. Eu tô escrevendo assassinato, não sou assassina, peraí. É, Não é, né? exatamente, exatamente. Então, mas assim, mas que é inspirador, mas Uhum, mas eu sou muito sistemática, igual essa história de data. Esses meus personagens estão numa tabela de Excel. Eles têm cor de cabelo, cor de olho, sim. tamanho, corpo, roupa, gosto, São muito bem muito definidos, bem né, justamente definidos. porque é uma trilogia para você não confundir, porque, São muitos. pegando a trilogia é uma história muito grande, né, tem muita margem Para para erro, né, erros, para você erros. E isso é o meu maior desafio. Porque a história, talvez, do uhum, Holocausto, eu já sei o que aconteceu, já sei o que se sim. passou. Hum, Ah, mas, interessante. E mas aí não me o deixar perder na história é bem complicado. Isso é um grande uhum. desafio para ser a primeira vez, né? A pessoa não Sim, quis sim. escrever um romance mais simples, já quis logo partir para o Brum, para o grande. É. É, mas pelo que você está contando, se fosse simples não seria Não você, né, seria eu, se for você já me conhece, já é, tá vendo? Já tá percebendo o meu aí, perfil, é mais ou menos isso mesmo. ex exato. E ele foi lançado quando? Foi em 2022, Foi quando, assim, Na exatamente? Bienal de Sete Lagoas. Uhum, Inclusive, como eu danço a dança cigana, eu juntei foi pela prefeitura, né, de Sete Lagoas. Eu tive meu uhum, próprio stand na prefeitura, na Bienal, para acolher todos os meus autores. Então, foi uma festa uhum, maravilhosa. E aí, como eu danço e faço a dança cigana, então o que, que eu fiz estrategicamente antes do meu momento de autógrafo, porque estava tudo agendado até, né, com uma tabela da prefeitura, apesar de eu estar com o stand uhum. aberto, mas tinha um momento que você estaria lá para assinar, né? Eu fiz posterior à minha dança cigana. Então, eu fiz a apresentação da dança cigana e fui dar autógrafo com o personagem. Ah, que curioso, Então, que assim, legal. muitas fotos, as pessoas adoraram. E é bem Sim. bacana, porque aí parece que você tá ali mesmo com o personagem, e o pessoal gosta. Como as Sim, personagens, como se desse vida ao livro Uma chama ali. Sara e outra chama Rucena, Uhum, que é rosa, olha a rosa aí, que é rosa, né? uhum. Então, assim, é, ninguém sabia, só era Sara Rucena. Eu falei, aí você tem que catucar onça com Sim. vara curta É, para você aí saber quem é a boa e quem é a má.
Vai ter que Vai ler o ter que ler livro, o livro, né, já dá a vai ter deixa. que ler o livro. Ah, e aí é o primeiro dessa trilogia e planos, assim, dessa continuidade, você pensa você tinha até falado, acho que eu esqueci, esse ano sai o Sai. segundo, como que é o Em maio terceiro, sai o como que tá? segundo, até por causa dos outros Uhum, projetos, eu creio que maio eu não vou estar com nenhum outro evento, eu preciso de dar atenção especial a ele. Maio eu lanço sim. ele e pretendo que outubro seja a finalização. Aí no final do ano eu devo terminar meu Uhum, curso como é que é o processo todo de escrita, né, de roteiro, e eu vou tentar esse uhum. livro, hein? Eu sou audaciosa, eu vou mandar uns roteiros por aí. Vamos ver se de repente a gente consegue dar vida Sim. a esses personagens. É, mas é assim que consegue as coisas, né, tentando, Tentar, né, se não tentar não vai conseguir, então exatamente. tem que ir tentando, tem que ir atrás. E Ah, assim, que tem legal. a adaga, E a adaga é uma ferramenta muito fácil de achar no meio cigano. Eu tenho aqui uma coleção de espadas, que eu estou uhum, bem parada aqui, eu tenho coleção de espadas. Historiadora, a ferramenta que eu legal. mais gosto, eu tenho espadas. Na minha sala, que Uhum, tem 5 espadas. Então, assim, isso uhum, junta ao livro? Junta. Isso é o gosto da Fabiana, historiadora, e ele está no sim. livro. E tem a ver com o É uma século. forma de você pôr sua personalidade E no ele livro, né, está não no é século XVIII. Eu danço, a personagem dança, entendeu? sim. Então, assim, eu sou assim, né? Se eu for do estilo mais despojada, mais sedutora, é assim mesmo. Talvez ela seja um pouco mais, não Uhum. sei. Deixa pra lá. Sim. Deixa pra lá. Fica para as pessoas A imaginarem, gente né. também somos também um Eh, livro, né? Então deixa. sim, acaba que é interessante essa conexão, né, porque tem tem autores que querem se desvincular da história dos seus Uhum. personagens 100%. No seu caso, é uma se mistura em vários pontos, em outros você deixa no ar, em outros você fala que não, mas será que É, sim? Então cria-se essa dúvida que é interessante para atrair a atenção do leitor, para ele se sentir instigado a exatamente. procurar essa O leitura, livro, né. o livro Então é ele uma tem que ser forma um de pedaço seu, de qualquer forma. Então, por exemplo, quando sim. eu for escrever um livro de ficção científica e tem uma personagem lá Uhum. que é um soldado, né? Sim. Ela tem uma vertente minha. Tem um ponto que ela é calada, ela é calada, ao contrário de mim, ela é bem calada, mas ela tem qualidades que eu vou colocar nela que são minhas, entendeu? Porque eu acho Uhum. necessário. Seria o meu lado de bom soldado. E no sentido, eu sou filha de Sim. militar, né? Então, assim, o que seria um bom soldado? Se eu fosse um soldado, entendeu? Como eu seria? Então, assim, Uhum. seria relações públicas, provavelmente, mas teria É. relações públicas do quartel, mas como eu falei que eu coloco tudo no Excel, eu sigo ordens, eu sigo regras, eu coloco datas, Uhum. eu cumpro com os meus compromissos. Sim. Então, esse é o meu lado soldado. Então, a gente Uhum. coloca isso nas histórias. É só você descobrir. Eu acho que fica até mais fácil de você escrever, se você consegue colocar Sim. isso. E essa característica sua que permite, né, fazer parte de tantos projetos, né, porque se não é organizada, metódica e colocando tudo numa planilha, os projetos não Não acontecem, acontece. né, então Exatamente. acho que é importante ter isso para conseguir lidar com tudo, né. E aí seguindo essa linha, Fabiana, outros projetos literários, né, a gente está falando de Sim. livros, né, tem outros projetos que você participa também, que você faz parte, que você apoia? Você falou da Bienal de Sete Lagoas que você foi Isso. também, conta Pra mais um pouco. semana de agora, em janeiro, eu tô indo para Poços de Caldas, sul de Minas, e a cidade campestre. Em Poços de Caldas, eu vou lançar meu livro, na livraria do centro, Salux, e depois lá na cidade campestre, a Secretaria de Cultura vai ter na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, desculpa, uma menção honrosa para mim e para dois autores que, mesmo à distância, escrevem, fazem parte do meu projeto.
Então, vou levar certificado, vou levar o livro, vai ter um momento solene, eu vou estar bem muito mais como comendadora, e eu vou estar lá. Por que que a Secretaria de Cultura lá do sul de Minas está me apoiando e me chamando para ir lá para fazer isso? Porque eles querem incentivar a cidade deles. É pequena, para mostrar que duas pessoas, dois cidadãos de lá estão conseguindo sobressair em outras regiões. Então, vamos todos enveredar por isso. Isso é possível, mostrar que isso é possível. Então, estão me apoiando. Então, olha quando uma secretaria de cultura apoia alguém assim do nada. Então, estou indo lá para isso. Então, o projeto ele toma uma dimensão. No ano passado, eu fui para o Rio de Janeiro lançar duas autoras de lá. E aí foi no shopping, indo para em Jacarepaguá, indo para Barra. Então, assim, o shopping abraçou a ideia, fez um momento de autógrafo maravilhoso, com divulgações. Ou seja, Rio de Janeiro precisa de mim? Não, lá é o berço. Aliás, eu sou carioca, nem sou aqui de Sete Lagoas. Tem 25 anos que eu estou aqui, eu sou carioca. Rio de Janeiro também é um berço, mas é o fazer acontecer e aproveitar oportunidades, entendeu? As pessoas queriam me escutar falando do projeto, me escutar falando que é possível. Por exemplo, toda vez que eu vou dar uma palestra ou eu vou falar sobre projetos de livro, incentivar as pessoas a escreverem, eles me chamam bastante para isso, eu falo o seguinte, e eu vou deixar aqui registrado para vocês. Todos, mas todos nós somos é, especialistas e na nossa história, entendeu? Expertises na nossa história. Então, se você não tem criatividade para fazer uma redação, mas não sei nem escrever redação. Acho que tem técnica, mas você não sabe escrever, você nunca se expressou assim na escola, mas quando você começa a escrever a história sua ou da sua família, você é a pessoa mais experiente que tem para contar aquela história. E aí as pessoas têm medo, mas eu não sei como escrever. Eu falei, olha, primeiro você tem que saber contar. Primeiro você tem que saber contar. E hoje nós temos recursos muito bons. Talvez não seja a linha vertente acadêmica, onde você tem que ter uma boa escrita, mas nós temos possibilidades de você ser um escritor sem ter essa linha acadêmica. Então, como é isso? É o letramento das novas autorias, né? Eu falo, gente, até com celular, com aplicativo onde você fala, ele transforma em palavras, entendeu? Você pode criar ali o seu próprio bloco e vai contando a sua história. Ele vai transformando em palavras. Depois você coloca, você lê, você percebe se você esqueceu alguma coisa e encaixa frases e pedaços. Ou então, quando vê, você tem uma história, você tem uma autobiografia. E todo mundo tem história bacana para contar. Ela é dramática, ou ela é cômica, ou ela é interessante. E aí as pessoas começaram a desenvolver, foi uma enxurrada de autobiografia, e cada história biográfica, e a autobiografia que tem feito mais sucesso, que eu até coloquei para vocês depois convidá-la para conversar, é uma ex-viciada em crack, que ela vai contar aí a história. Eu fiz questão de ajudá-la, entendeu? Então ela conta a passagem dela na rua, gente, é assim, e não sabe se expressar direito pela escrita, mas ela fez todo esse processo, depois leu, reformulou, até sair o texto bacana. Ela tem um livro, entendeu? É legal que é um processo de destravar, né? Porque a pessoa vem com várias objeções. Vai até um ponto, você falou bem no comecinho, Fabiana, que você imaginava que seria algo muito complicado, quase que de outro mundo publicar um livro, Exatamente. né? E quando você descobriu que não é, aí o mundo abre, né? Acho que muitas pessoas, eu recebo questionamentos Aham, recorrentes também do tipo, ah, escrever deve ser muito difícil, ou então vem com diversas dúvidas e curiosidades de como que é um processo de escrita, mas quando tem, as pessoas têm você, por exemplo, que você tem você incentiva, você provoca exatamente. a pessoa, você chacoalha ela ali, fazendo com que ela vai aos pouquinhos E eu tentando falo e ela muito isso, eu falo encontra, muito isso, não. assim, olha, eu não sei se eu sou uma boa escritora, mas eu sei que o meu dom é ser uma grande incentivadora. Esse é o meu dom, entendeu? Então eu consigo incentivar. É difícil quem está no meu meio ali fale, gente, eu estou começando a pensar nisso aí, eu estou começando a ver possibilidade disso. A pessoa começa mesmo a acreditar que é possível dela contar.
Aí eu dou esse recado, sacudo, depois eu dou o segundo recado, que é para todo mundo que está escutando, e quem já passa por isso vai entender o que eu vou falar. E o segundo recado, geralmente nas palestras ou numa conversa informal que seja, eu falo. Detalhe, na hora que o pessoal fala, eu vou fazer, eu falei, beleza, mas detalhe, se prepare, porque depois que você faz o primeiro, você se sente empoderado para aquilo, você não para. Você vai, já Tem o lado bom e o lado ruim, lança o né? primeiro pensando na ideia do segundo. Aham. Aí que entra um, não sei se chega a ser um dilema, mas é uma característica do escritor, né, que faz o primeiro, realiza, a gente é picado, né, Picado. pelo mosquitinho da escrita. Exatamente. Vai querer fazer mais. Aí, pô, tá um tempo sem lançar o livro, sem colocar nenhum projeto no papel, você fica angustiado ali, tem que fazer, tem Exatamente. que fazer. Aí depois do primeiro, meio que Isso já está era, vai ter recorrente, vários. porque quando eu falo que é 80 autores, Sim. não necessariamente 80 livros, é muito mais, porque eu tenho autoras que já estão no quarto, quinto livro, estão quase me alcançando já. Começaram do nada, entendeu? E já estão aí dentro do processo delas aí escrevendo. Então, assim, eu fico muito lisonjeada quando eu consigo passar isso. E eu falo assim, gente, eu estou ajudando tanta gente que eu poderia esconder o caminho das pedras. Isso que para mim é bacana, e o pessoal acaba elogiando. Eu ensino o caminho das pedras, esse processo todo da trilogia. Eu falo para muita gente. Na Bienal teve a possibilidade de ter oficina. Aqui tem uma livraria que a gente vai começar a oferecer oficina a partir de março. E está todo o processo pronto que eu fiz da Bienal, já está preparado para dar lá, que é esse processo de como montar a trilogia, muito personagem para não esquecer, para não mudar no meio do caminho. Personagem pode mudar? Pode. Se você tem o objetivo que ele mude. Se você não tem o objetivo que ele mude, isso é erro. Então, assim, é todo o processo. Eu poderia esconder isso tudo para mim, mas não escondo, eu passo. Porque eu falo assim, gente, um dia vai sair um best-seller, vai ter alguém muito conhecido aqui que vai falar. Eu comecei lá com a Fabiana. Aí eles falam assim, não, é você que vai ser o best-seller. Eu falei, então tá bom, Deus a Deus. Eu acho, eu compacto muito com isso, porque eu acho que o conhecimento que a gente adquire é porque alguém passou pra gente. Então, eu acho que cabe a gente continuar esse caminho de ensinar, apoiar, né, incentivar outras pessoas. Então, é um ciclo, porque você precisa de Exatamente. alguém, você precisou de algumas pessoas no começo, e você Não, está e olha sendo que o começo para gracinha, outras eu pessoas tenho também. a mascote, eu tenho a caçula e a mascote do grupo desses 80, que eu brinco que é a caçula e a mascote. A caçula tem 17 anos, lançou um livro grande. O livro dela é um romance enorme e ela está aí querendo mesmo caminhar mesmo para roteiros. Ela tem muito talento. E ela vai participar da sacerdotisa. Ela tem, é a Ana, ela tem um livro bem de romance. Mas eu tenho uma que se realizou, que é a minha mascote, que é a minha fofinha, que é a Dalva. Ela tem 86 anos. É o primeiro livro da vida Que dela. A legal, família dela toda se juntou para ela lançar o livro. Você imagine, 86 anos, que subindo ao incrível, palco né? para falar do livro dela, recebendo as Uhum. coisas, certificado. Você não tem noção que alegria que foi. Imagina a emoção, é muito satisfatório participar de tudo Né, ela: isso, "Agora né? eu posso morrer", eu falei: "Você não E vai morrer não, você vai escrever mais". Que legal. E Fabiana, a gente chegando mais pro final aqui da nossa conversa, como que as pessoas te conhecem mais? Qual que é a rede social? Qual que é o melhor caminho para as pessoas te Ah, tá. encontrarem? O que acontece é assim, eu separei a dança da comendadoria, né, porque a comendadoria é junto com a Sim. literatura, até porque eu sou acadêmica, então a comendadoria é Uhum, junto com a academia e com os livros, e a dança é uhum. separada. Você É, agrupou, né? Você agrupou, agrupei, estava mais apesar que acaba que relacionado, né? a maioria segue os 2, mas momentos de dança eu posso ir em um lugar, porque Uhum, a dança do ventre é considerada um pouco mais sensual, então eu deixo ela separada, né, uhum. a Sim, comendadoria separada. Então, a da dança é Lilith Dançarina, Lilith underline dançarina, para quem tiver curiosidade. Como tem livro de dança, lá também está vendendo livro de dança, tá? legal. Lilith, Uhum. né? Segundo a mitologia, a Tá. primeira mulher de Adão. Adoro. Uhum. Lilith Dançarina. E o outro, que é mais formal, é como eu sou conhecida mesmo na cidade, que é Comendadora underline Mirador. Fabiana. Aí o Underline Fabiana. Facebook também é Comendadora underline Fabiana, e-mail, tudo é Uhum. assim.
comendadora_Fabiana. Legal. Até abri aqui o Instagram na segunda tela aqui, você fala bastante dos livros, então, em primeira mão de lançamentos, tudo que sua rotina, todos os eventos, então dá para Tem ficar tudo aí na realmente por dentro, comendadoria. né. O desenvolvimento, a pré-venda do livro do Democrata, eu falando os vídeos, Legal. desses Separadas por Amor, Unidas pelo Ódio, né, que elas se unem depois aí para arrumar bastante Uhum. treta. Inclusive, você falou do livro Democrata, para mim vai ser uma grande deixa para uma próxima conversa, porque eu adoro Ó, futebol, gosto bastante mesmo, então vai ser aí eu venho um assunto que eu vestida de tenho cigana não, muita eu venho vestida curiosidade. de democrata, pode deixar. Po Fica a seu critério, vai ser um assunto bem legal, então Fabiana, queria agradecer a sua participação, foi ótimo, passou super rápido, passou voando, eu costumo falar que quando o episódio é bom, quando a conversa flui, passa num piscar de Né. olhos, É assim. porque Espero você que você me tenha deu só gostado esse também. tempinho, porque se desse mais, tem mais coisa. Não, mas é que eu falei, eu dei uma deixa do livro Democrata, porque, assim, se a gente fala tudo com um É, episódio não, só, não, então a tem gente bastante divide, coisa. você vai ter lançamentos esse Nossa, ano, vão muitas coisas faço questão de acontecem, voltar então para falar do livro de Tiradentes, que é o meu maior, né, maior sim. fonte de trabalho, né, da comendadoria. Uhum. A gente vai ter bastante trabalho aí para Ah, que frente. legal, com certeza. Então Obrigada a obrigado, um vocês. abraço para você, até Tchau. mais.
Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente.